Enzo, é muito, 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 muito importante que a informação que você traz, porque é o seguinte, gente, o ofício, ele foi assinado tanto pelo presidente Luiz Edson Fachin, quanto pelo vice-presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que assume a presidência do TSE a partir do dia 16 de agosto. E aí a repercussão foi de, bom, será que os militares vão dizer de novo que se sentiram ofendidos? Teve um pouco desse papo pela manhã, e então a expectativa pela resposta formal da defesa a respeito desse caso era enorme. Resposta que o Kenzo Matida traz agora para você. Vamos sintetizar aqui um pouco, parceiro, no nosso papo, o que basicamente as Forças Armadas estão dizendo? Que o trabalho é técnico, na verdade, é técnico e coletivo, além de ser institucional. Portanto, não há espaço para interferência das posições pessoais dos integrantes do trabalho de equipe. Entende-se que as outras instituições realizam o trabalho da mesma forma, ou seja, é técnico, coletivo, tentando dar ali uma passada de pano, né, para o fato de que sim, inclusive segundo as próprias redes sociais, esse coronel era um disseminador de informação falsa. Sobre o uso de mídias sociais, os militares ficam sujeitos à regulação das forças e a orientação para não exibir informação político-partidária, né, Kenzo, nas redes dos militares da ativa, ela é muito clara. Ela é muito clara. Talvez por isso o Exército tenha decidido já, segundo a própria defesa, há uma semana, que selecionaria uma outra pessoa para substituir esse coronel. Gente, para vocês terem uma ideia do que esse coronel falava, ele chegou a escrever, ele chegou a divulgar, a história é tão ridícula que eu vou até falar aqui, mas é falsa, que Lula teria roubado um jogo de talheres da Rainha Elizabeth. Essa postagem foi marcada como fake news. Assim, é bizarro, né, gente? É bizarro, mas estava lá. E aí o Exército está dizendo, não, que já ia trocar mesmo. Bom, Kenzo, pelo menos não houve aí uma defesa da atitude, né, do coronel, que sim, estava ajudando a desinformar a população com as estrelas cravadas que ele tem em função do cargo que ocupa no Exército. Inclusive, Dani, uma apuração de bastidor aqui que eu trago para vocês, de lá de dentro do Exército, né? Conversei com alguns militares ali da alta cúpula do Exército, falando exatamente sobre esse ponto, sobre essa repercussão aí, então, da expulsão desse coronel, desse comitê que deve fiscalizar, que está encarregado de fiscalizar ali o processo eleitoral. O que as fontes ali de dentro do Exército, da alta cúpula do Exército, me falaram? Que a ideia inicial, já tinham identificado isso, de que a ideia inicial era de tentar fazer essa resolução internamente ali, mas aí veio o Tribunal Superior Eleitoral e divulgou, então, todo o nome, além do nome desse coronel, divulgou também tudo o que estava sendo feito, né? Todas as fake news que estavam sendo disseminadas, mas já havia, sim, um levantamento ali interno dentro do Exército que já se estava apurando esse posicionamento, essa forma do coronel se expor nas redes sociais. Então, agora, o que eles avaliam ali? Que agora deve sim ser aberto um processo administrativo. A Basília Rodrigues, inclusive, trouxe essa informação mais cedo aqui ao longo da programação da CNN, mas que deve sim ser aberto talvez ali um processo administrativo para apurar o que aconteceu, por que esse militar estava se expondo tanto nas redes sociais e fazendo esses posicionamentos e posicionamentos falsos sobre o processo eleitoral também, né, Dani? Sim, então a expectativa de a abertura de uma investigação formal para entender, de novo, tá, gente? Militares da ativa, o código é estritamente claro ao dizer que não deve haver manifestação político-partidária nas redes sociais, porque eles representam uma instituição de Estado que deve trabalhar e avaliar todas as situações de maneira técnica e condizente com a Constituição. Por isso, a tendência, como o Kenzo apurou e a Basília também mais cedo, é a de abertura de uma apuração oficial. Kenzo, eu já volto a falar com você, eu vou trazer o Theo Cury, que está com a gente desde cedo acompanhando esse caso. O Theo vai trazer o documento, vai trazer o que disse o TSE mais cedo a respeito desse coronel que foi afastado hoje pela manhã pelos ministros Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes, exatamente porque, atuando numa comissão de transparência eleitoral, exercia ele nas redes sociais papel no sentido totalmente oposto, o de dar opacidade às informações, distorcendo o debate público com mentira. Theo.
Daniela, boa tarde para você, uma ótima tarde para quem nos acompanha. Começou então na semana passada a inspeção por esse grupo formado por 9 militares que foram designados pelo Ministério da Defesa para fazer a inspeção do código-fonte das urnas eletrônicas no Tribunal Superior Eleitoral. A gente contou todo o périplo que foi até a definição desses nomes de 9 militares das 3 forças para fazer essa inspeção presencialmente lá no Tribunal Superior Eleitoral. E um desses militares designados foi o coronel Ricardo Santana, que agora foi afastado desse grupo por determinação do ministro Edson Fachin, presidente do TSE, e Alexandre de Moraes, vice-presidente e futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, por conta das publicações feitas nas redes sociais dele. Nesse documento enviado ao ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, Fachin e Moraes dizem o seguinte: que a posição de avaliador da conformidade de sistemas e equipamentos não deve ser ocupada por aqueles que negam prima facie o sistema eleitoral brasileiro e circulam desinformação a seu respeito. E vocês veem na tela um trecho do documento que a gente separou. Dizem Fachin e Alexandre de Moraes: tais condutas, para além de sofrer reprimendas normativas, têm sido coibidas pelo TSE através de reiterados precedentes jurisprudenciais. A elevada função de fiscalização do processo eleitoral há que ser exercida por aqueles que funcionam como terceiros capazes de gozar de confiança da Corte e da sociedade, mostrando-se publicamente imbuídos dos nobres propósitos de aperfeiçoamento do sistema eleitoral e de fortalecimento da democracia. Foi esse o tom do ofício enviado por Edson Fachin e Alexandre de Moraes, presidente e vice-presidente do TSE, ao ministro da Defesa. Ao final desse documento, os dois dizem que o Ministério da Defesa pode designar um substituto para o coronel Ricardo Santana, e é o que o Kenzo mostrou há pouco e que mais cedo a Thaís Arbex tinha contado aqui na programação da CNN. Thaís, analista de política. Que ainda hoje um novo nome em substituição ao coronel deve ser nomeado pelo Ministério da Defesa para fazer parte desse grupo com os outros 8 militares que fazem, desde a semana passada, a inspeção do código-fonte das urnas eletrônicas presencialmente lá no TSE, Daniel. Obrigada, Theo, pelas informações.